Existem criaturas que não deveriam ter nomes. Existem lugares onde a memória do mundo ainda sangra. E existem crianças que nascem com o dom terrível de acordar o que deveria permanecer adormecido para sempre. Ela não sabia disso quando entrou na Floresta Cinzenta. A menina, cujo nome era Ailith, embora ninguém o pronunciasse há anos, tinha apenas 12 invernos quando atravessou o limite proibido. Seus pés descalços afundavam na terra úmida, na lama que cheirava a ferro e esquecimento. O vento não soprava ali. As árvores não se curvavam. Tudo permanecia suspenso, como se o próprio tempo tivesse medo de avançar. Ela estava sozinha há tanto tempo que já não lembrava o som de outra voz humana. A aldeia a tinha expulsado 3 luas atrás, quando a febre negra levou sua mãe. Disseram que ela era amaldiçoada. Disseram que seu toque trazia morte. Disseram tantas coisas que Ailith parou de escutar, parou de chorar, parou de ser criança. Agora ela apenas caminhava. A Floresta Cinzenta era o último lugar onde ninguém a seguiria. Os anciãos da aldeia falavam dela em sussurros, como se pronunciar seu nome completo fosse convocar desgraça. Lá habitam os esquecidos, diziam. Lá o mundo ainda lembra de como era antes dos homens. E se você está ouvindo esta história agora, é porque algo em você reconhece essa solidão. Inscreva-se para acompanhar jornadas onde o impossível se torna refúgio, e o monstruoso revela-se humano. Ailith não acreditava em lendas. Acreditava apenas na fome que mordia seu estômago e no frio que penetrava seus ossos. Procurava abrigo, nada mais. Talvez uma caverna. Talvez um tronco oco grande o suficiente para esconder seu corpo magro. Foi quando viu as marcas. Pegadas. Não exatamente pegadas, mas como se a própria terra tivesse sido pressionada por algo imensamente pesado, deixando impressões profundas que formavam um caminho. Cada marca tinha o tamanho de uma carroça. A terra ao redor estava rachada, e das fissuras brotava um musgo luminescente, pálido como osso à luz da lua. Ailith se ajoelhou. Tocou a borda de uma das marcas. A terra estava quente. Algo vivo havia passado por ali. Algo impossível de ignorar. E contra todos os instintos de sobrevivência que lhe restavam, Ailith decidiu seguir o rastro. Porque havia aprendido uma verdade cruel. Quando você não tem nada a perder, até a morte parece uma forma de companhia. As marcas a guiaram floresta dentro, onde as árvores se tornavam colossais, com troncos largos como casas e raízes que emergiam do solo como serpentes petrificadas. O silêncio era absoluto. Nem insetos, nem pássaros, nem o farfalhar de pequenos animais na escuridão. Apenas seu próprio coração, batendo como um tambor de guerra. Foi então que ela ouviu. No centro de uma clareira impossível, onde a névoa se acumulava como um lago de prata, erguia-se uma figura. A princípio, Ailith pensou ser uma montanha. Uma formação rochosa que ela não havia percebido antes. Mas montanhas não têm ombros. Montanhas não têm uma postura que sugere dor antiga. O gigante estava sentado, as costas apoiadas contra uma parede de pedra viva que surgia do nada, coberto de musgo, vinhas e séculos de esquecimento. Devia ter pelo menos 20 metros de altura, talvez mais. Era impossível calcular na névoa densa. Sua pele era da cor de pedra escura, rachada como barro seco, e de cada fissura emanava aquela mesma luz pálida que ela tinha visto nas pegadas. Ele tinha chifres. Ou talvez fossem galhos. Ou cristais. Brotavam de sua cabeça como uma coroa desordenada, alguns quebrados, outros ainda inteiros. Seus olhos estavam fechados. Ailith não conseguia se mover. Todos os contos que tinha ouvido ao redor das fogueiras, todas as advertências, todas as histórias de terror, nenhuma delas a havia preparado para a beleza terrível daquela visão. Porque o gigante não era apenas monstruoso. Era majestoso, antigo, triste. E então, enquanto ela observava, paralisada entre o terror e o fascínio, cometeu seu erro fatal. Ela tropeçou. Seu pé descalço se enroscou em uma raiz, e Ailith caiu para frente, aterrissando com as mãos espalmadas sobre uma das enormes marcas no chão. A terra vibrou sob seu toque. O musgo luminescente pulsou com intensidade cegante. E o gigante abriu os olhos. O mundo contém silêncios diferentes. Existe o silêncio da paz, o silêncio da espera, o silêncio da morte. Mas o pior de todos é o silêncio da existência não reconhecida, quando você respira, sangra, sofre,
mas ninguém confirma que você está realmente vivo. Ailith conhecia esse silêncio intimamente. Ela havia nascido em uma aldeia onde as pessoas se amontoavam como ovelhas assustadas, onde cada porta tinha amuletos contra o azar, onde cada criança aprendia primeiro a temer e só depois a amar. Sua mãe era parteira, uma mulher de mãos hábeis e olhar gentil que trouxera metade da aldeia ao mundo. Mas quando a febre negra chegou, deslizando pelas ruas como névoa venenosa, a gentileza não serviu de escudo. Ailith tinha cuidado da mãe até o fim. Tinha segurado sua mão enquanto a febre consumia sua carne, tinha cantado canções de ninar quando os delírios vinham, tinha fechado seus olhos quando finalmente a morte demonstrou misericórdia. Fez tudo o que uma filha devota faria. E a aldeia a recompensou com rejeição. Ela tocou nos mortos, sussurravam. A doença vive nela agora. Mantenham seus filhos longe. Não permitam que ela toque na água do poço. Primeiro vieram os olhares. Depois, as portas que se fechavam. Então, as pedras. Pequenas no começo, apenas para assustá-la, para fazê-la se afastar. Mas o medo humano tem uma fome insaciável, e logo as pedras ficaram maiores, os insultos mais cruéis, a violência mais explícita. Na noite em que a expulsaram, Ailith não chorou. Já tinha chorado todo o pranto que existia dentro dela. Apenas juntou o que podia carregar, um cobertor fino, uma faca cega, um pedaço de pão duro, e caminhou em direção ao único lugar onde sabia que ninguém a seguiria. A Floresta Cinzenta tinha uma reputação que transcendia gerações. Os mais velhos diziam que antes da aldeia, antes dos campos cultivados, antes mesmo da memória escrita, aquela floresta já existia. E dentro dela habitavam os esquecidos, seres que o mundo tinha deixado para trás quando escolheu seguir em frente. Eles não são malignos, dizia o ferreiro, um homem que tinha mais anos que bom senso. São apenas tristes. Tão velhos que esqueceram como morrer. Tão solitários que esqueceram como viver. Ailith não tinha procurado entender na época. Mas agora, vagando pela floresta semanas, alimentando-se de raízes amargas e água de córregos gelados, começava a compreender. A solidão não é apenas a ausência de companhia. É a erosão lenta da sua própria humanidade, pedaço por pedaço, até que você começa a duvidar se algum dia realmente pertenceu à mesma espécie que te rejeitou. Ela tinha parado de falar em voz alta. Não havia razão. Sua voz soava estranha, estrangeira, como se pertencesse a outra pessoa. Às vezes, passava dias inteiros sem emitir um único som, movendo-se pela floresta como um fantasma, tão silenciosa que até os pequenos animais não fugiam de sua aproximação. Era mais fácil assim. Mais fácil esquecer que tinha sido humana. À noite, enrolada sob o cobertor fino que já não a aquecia, Ailith olhava para o céu entre as copas das árvores e se perguntava o que sua mãe diria se pudesse vê-la agora. Provavelmente ficaria com o coração partido. Ou talvez não. Talvez até os mortos tenham limites para quanto sofrimento conseguem testemunhar. Ela tinha começado a falar com a mãe nas noites mais frias. Conversas unilaterais, sussurradas contra a escuridão. Hoje encontrei cogumelos azuis. Você se lembra deles? Você dizia que eram venenosos, mas eu estava com tanta fome. Hoje atravessei um rio. A água estava tão gelada que meus pés ficaram dormentes. Mas do outro lado havia amoras silvestres. Narrativas que ninguém ouvia. Memórias que ninguém compartilhava. E então, gradualmente, Ailith percebeu algo perturbador. Estava começando a esquecer o rosto da mãe. As características ficavam nebulosas, como se observadas através de água turva. Os olhos eram castanhos. Ou eram verdes com manchas douradas. Suas mãos tinham calos ou eram suaves. O terror dessa perda era mais agudo que a fome. Porque significava que em breve não restaria nada, nem das pessoas que a amaram, nem da menina que ela tinha sido. Foi esse desespero que a levou cada vez mais fundo na floresta. Se ia desaparecer, preferia fazer isso em um lugar onde o próprio mundo parecia estar desaparecendo também. Onde a realidade se tornava mais fina, mais permeável, onde talvez, apenas talvez, ela pudesse escorregar através das fissuras e encontrar um lugar onde meninas amaldiçoadas eram bem-vindas. Na manhã em que encontrou as pegadas do gigante, Ailith tinha acordado com a sensação de que algo fundamental havia mudado. O ar tinha um peso diferente. A luz filtrada através das árvores tinha uma qualidade prateada,
onírica. E pela primeira vez em semanas, ela ouviu um som, um zumbido baixo, quase imperceptível, como se a própria terra estivesse respirando. Deveria ter voltado. Deveria ter fugido. Mas a solidão faz coisas estranhas com o juízo humano. E a Ailith estava tão cansada de estar sozinha, tão exausta de ser insignificante, que a promessa de qualquer coisa, mesmo que fosse apenas uma morte memorável, parecia preferível ao lento apagamento que a aguardava. Então ela seguiu as pegadas. E agora, aqui estava ela, caída no chão da clareira, observando olhos antigos se abrirem pela primeira vez em quantos séculos? Milênios. Eras. O gigante encarava, e Ailith percebeu com clareza terrível que estava prestes a descobrir se o universo tinha algum uso para meninas descartadas. Alguns momentos se estendem para sempre. O tempo não é linear quando você está suspenso entre o ser e o não ser, quando cada segundo contém a possibilidade de sua extinção ou transformação. Ailith estava presa em um desses momentos, incapaz de desviar o olhar dos olhos que a observavam. Eram olhos sem pupilas. Ou talvez fossem só pupilas, era impossível distinguir. Profundos como poços, luminosos como brasas cobertas de cinza, continham uma cor que não existia no espectro humano de compreensão. Azul-negro. Verde-prata. A tonalidade mudava conforme ele piscava, um movimento lento, deliberado, como se o ato de fechar e abrir as pálpebras exigisse esforço imenso. O gigante não se mexeu. Apenas observava. Ailith tentou se levantar, mas suas pernas tinham virado água. O coração batia tão forte que ela podia ouvi-lo ecoando nos ouvidos, um tambor frenético que parecia ridiculamente frágil diante da presença monumental à sua frente. Ele devia ter acordado há pouco. Musgo se desprendia de seus ombros enquanto ele respirava, uma respiração profunda, pesada, que fazia a névoa ao redor ondular como um mar prateado. Vinhas que tinham crescido ao longo de seu corpo se rompiam com suaves estalos, e de cada ruptura caía uma chuva delicada de pólen luminescente. Era o ser mais velho que Ailith já tinha visto. Mais velho que as árvores, mais velho que as pedras, talvez mais velho que a própria floresta. Sua pele não era exatamente pedra, era algo intermediário entre mineral e carne, como se tivesse sido orgânico em algum ponto distante do passado e estivesse lentamente se transmutando em montanha. Os chifres que brotavam de sua cabeça tinham runas gravadas. Símbolos que Ailith não conseguia ler mas que pareciam significar algo fundamental, leis antigas, palavras de poder, ou talvez apenas o nome secreto das coisas esquecidas. E então ele falou. Não com palavras. Não exatamente. Era mais como se o ar vibrasse, como se a própria realidade estremecesse e formasse significado. Um som grave, profundo, que Ailith sentiu nos ossos antes de ouvir nos ouvidos. Como o ranger de placas tectônicas, como o gemido de geleiras antigas, como o canto de baleias nas profundezas onde a luz jamais alcança. Ela não entendeu. Mas seu corpo entendeu. Cada célula reconheceu aquilo como linguagem, mesmo que sua mente não conseguisse decodificar. O gigante inclinou a cabeça. Um movimento minúsculo para ele, mas que para Ailith pareceu como observar uma montanha se curvar. Ele estava estudando-a? Tentando compreender o que era aquela criatura minúscula que tinha invadido seu despertar? Ailith forçou as palavras a saírem. Eu não queria, desculpe. Sua voz soou ridiculamente pequena, como um grão de areia tentando conversar com o oceano. O gigante piscou novamente. Depois, com uma lentidão que beirava o ritual, ergueu uma de suas mãos. Era uma mão com 6 dedos, cada um grosso como troncos de árvore, terminando em unhas que pareciam feitas de obsidiana. Musgo crescia entre as articulações. Pequenas flores brancas brotavam das fissuras em sua pele. Ele moveu a mão em direção a Ailith. Ela deveria fugir. Cada instinto gritava para que ela corresse, se escondesse, fizesse qualquer coisa além de ficar paralisada enquanto aquela mão descomunal se aproximava. Mas havia algo na qualidade do movimento, uma hesitação, uma delicadeza improvável, que a mantinha presa. A mão parou a poucos centímetros dela. Tão perto que Ailith podia sentir o calor emanando da pedra viva, podia ouvir o farfalhar suave das pequenas vinhas que cresciam em seus dedos. E então, com uma precisão que desafiava seu tamanho impossível, o gigante estendeu um único dedo e tocou-a. Não foi um toque violento. Apenas a ponta do dedo, pressionando levemente seu ombro. Mas o impacto foi devastador.
Visões explodiram na mente de Ailith. Não eram memórias, ou talvez fossem, mas memórias tão antigas que transcendiam a experiência humana. Ela viu uma terra antes da terra, onde gigantes caminhavam entre névoas primordiais, moldando montanhas com as mãos, cavando rios com os dedos, cantando para fazer as florestas crescerem. Uma guerra que rasgou o céu, onde seres menores, homens, se voltaram contra seus criadores, brandindo fogo e ferro, palavras afiadas como lâminas, ambição fervente como veneno. A queda, quando os gigantes foram caçados, acorrentados, adormecidos, enterrados sob camadas de esquecimento e vergonha, até que o mundo aprendeu a prosseguir sem eles. Séculos de escuridão, de solidão absoluta, de existir em um estado que não era sono nem vigília, consciente apenas o suficiente para sofrer mas não o suficiente para morrer. O toque se rompeu. Ailith caiu para trás, ofegante, lágrimas escorrendo pelo rosto sem que ela soubesse por quê. O gigante recuou a mão, e pela primeira vez, ela percebeu algo em sua expressão, se é que aquele rosto de pedra podia ter expressões. Tristeza. Uma tristeza tão profunda que fazia a dor de Ailith parecer superficial. Uma solidão tão vasta que seus meses de isolamento eram apenas um piscar de olhos em comparação. Ele não tinha acordado por escolha. Ela tinha feito isso. Seu toque, um simples toque de uma menina esquecida, tinha rompido algum selo antigo, alguma proteção que o mantinha suspenso entre mundos. E agora ele estava aqui, consciente, sozinho. Exceto que não estava completamente sozinho, percebeu Ailith. Porque ela estava aqui também. O gigante se levantou. O movimento foi sísmico. A terra tremeu. Árvores se curvaram. A névoa se dispersou em ondas concêntricas. Ele se ergueu e continuou se erguendo, até que Ailith teve que inclinar a cabeça completamente para trás apenas para ver seu rosto. 30 metros. Talvez 40. Um colosso que bloqueava as estrelas. Ela deveria estar aterrorizada. Estava aterrorizada. Mas também estava fascinada. Porque quando você toca o fundo da solidão, quando já foi descartada por todos que deveriam ter te amado, o medo da morte perde seu ferrão. E o que restava era apenas curiosidade. Espanto. A sensação estranha de testemunhar algo que mudaria fundamentalmente sua compreensão do que era possível. O gigante olhou para baixo. Para ela. Uma criatura tão pequena que poderia ser esmagada sem esforço, tão insignificante que sua existência era uma nota de rodapé na vastidão da floresta. E então ele começou a caminhar. Cada passo sacudia o mundo. Cada pegada deixava marcas profundas na terra, de onde brotava aquele musgo luminescente. Ele se afastou da parede de pedra, movendo-se com uma graça estranha para algo tão imenso, como se estivesse reaprendendo como seu corpo funcionava após éons de imobilidade. Ailith se levantou, cambaleante. O gigante parou. Olhou para trás. Ela deu um passo na direção dele. Ele deu outro passo adiante. Ela o seguiu. E assim começou a dança mais improvável, uma menina descartada seguindo um gigante proibido através de uma floresta que o mundo tinha esquecido, ambos solitários demais para questionar a lógica do que estava acontecendo, desesperados demais para deixar escapar a primeira presença que tinham encontrado em suas respectivas eternidades. Existem linguagens que não precisam de palavras. Existem conversas que acontecem no silêncio entre respirações, na sincronização de passos, no simples ato de estar próximo a outro ser que reconhece sua existência. Ailith seguiu o gigante por 3 dias e 3 noites. Ele nunca olhava para trás, não diretamente, mas ela percebia pequenos sinais de que ele estava ciente de sua presença. Quando atravessavam um rio, suas pegadas formavam um caminho de pedras emergentes, como se estivesse inconscientemente criando uma ponte para ela. Quando a noite caía e a escuridão se tornava absoluta, o musgo luminescente em sua pele brilhava mais intensamente, oferecendo luz suficiente para que ela pudesse ver alguns metros à frente. Pequenas gentilezas. Ou talvez não fossem gentilezas, talvez fossem apenas os resíduos de uma época antiga quando os gigantes cuidavam das coisas menores, quando eram guardiões e não monstros. A floresta mudava ao redor deles. As árvores ficavam mais altas, mais antigas, suas cascas cobertas de símbolos similares aos que ornamentavam os chifres do gigante. Ruínas começaram a aparecer, fragmentos de estruturas colossais, tão corroídas pelo tempo que era impossível dizer se eram templos, casas ou algo completamente diferente.
Ailite percebeu que estavam entrando no coração da Floresta Cinzenta, na parte que nem os caçadores mais corajosos ousavam explorar. O lugar onde as lendas nasciam. No segundo dia, ela finalmente reuniu coragem para falar com ele. Você tem nome? Sua voz soou estranha após tanto tempo em silêncio. O gigante não parou de caminhar, mas sua cabeça inclinou-se ligeiramente, como se estivesse ouvindo. Depois de um longo momento, aquele som veio novamente, o ranger profundo da terra, a vibração que era mais sentida que ouvida. Ailite não entendeu as palavras, mas entendeu o significado. Não era exatamente um nome, era mais como uma descrição, aquele que observa as raízes da montanha ou o guardião das pedras antigas ou algo igualmente complexo. Eu vou te chamar de Baelor, ela disse. Não sabia de onde o nome tinha vindo, talvez de alguma história que sua mãe tinha contado, talvez de um sonho esquecido. Mas parecia certo. O gigante, Baelor, parou. Por um momento inteiro permaneceu imóvel, e Ailite se perguntou se tinha ofendido algum protocolo antigo. Mas então ele emitiu um som diferente. Mais suave. Quase como aprovação, e continuaram caminhando. À noite, Ailite acendia pequenas fogueiras com gravetos secos. Baelor se sentava a poucos metros de distância, suas costas apoiadas contra árvores que gemiam sob seu peso mas não quebravam. Ele nunca comia. Nunca bebia. Apenas existia, observando as chamas com aqueles olhos sem pupilas que continham épocas inteiras de solidão. De onde você veio? Ailite perguntou na segunda noite, enquanto mastigava raízes amargas. Baelor apontou para o chão. Então para o céu. Depois abriu as mãos em um gesto que abrangia tudo. Você sempre esteve aqui. Um som grave. Afirmação. Por que estava dormindo? Silêncio. Um silêncio pesado, carregado de significados que ela não conseguia capturar completamente. Mas através das nuances da vibração, Ailite compreendeu fragmentos: segurança, proteção, esquecimento necessário. Como se o sono fosse tanto prisão quanto refúgio. E eu te acordei, ela sussurrou, sentindo culpa se enroscar em seu estômago. Baelor inclinou a cabeça. Depois, surpreendentemente, estendeu a mão, aquela mão imensa, descomunal, e a virou com a palma para cima. Um gesto universal. Uma oferta. Ailite olhou para a mão por um longo tempo. Então, lentamente, caminhou até ela e pressionou sua própria palma contra a pele de pedra. O mundo explodiu em sensações novamente. Mas desta vez não eram visões de guerra e queda. Eram memórias diferentes. Um jardim impossível, onde árvores de cristal cantavam melodias que faziam flores brotarem do ar. Outros gigantes, uma comunidade inteira, trabalhando juntos para moldar vales, criar nascentes, ensinar os primeiros humanos os segredos da terra. Risadas. Gigantes riam, profundas e ressonantes como trovões de verão. E então, mais recentemente, a solidão. Séculos dela. Milênios. Existir consciente mas imóvel, capaz apenas de observar enquanto vinhas cresciam sobre seu corpo, enquanto o musgo cobria, enquanto o mundo gradualmente esquecia que ele tinha sido algo mais que uma formação rochosa peculiar. Quando o contato se rompeu, Ailite estava chorando. Você estava tão sozinho, ela sussurrou. Baelor emitiu um som que era quase uma confirmação, quase uma confissão. E então, e isso foi a coisa mais surpreendente, ele estendeu um dedo e delicadamente tocou o rosto dela, próximo aos olhos onde as lágrimas escorriam. O toque foi tão cuidadoso que ela mal o sentiu. Como uma borboleta pousando. Como se ele estivesse com medo de machucá-la. Eu também, Ailite admitiu. Eu também estava sozinha. E ali, sob um céu estrelado que mal conseguia penetrar a copa das árvores antigas, uma menina descartada e um gigante proibido compartilharam sua primeira verdade. A solidão reconhece a solidão, independentemente da forma que ela tome. Na terceira noite, Ailite acordou sobressaltada. Não tinha sido um som que a despertou, foi a ausência de som. O silêncio estava errado. Muito absoluto. Como se a floresta inteira estivesse prendendo a respiração. Ela se sentou, procurando por Baelor. Ele estava de pé, virado para o sul, completamente imóvel. Sua postura tinha mudado, não era mais a postura paciente, contemplativa que ele mantinha enquanto caminhavam. Era uma postura de alerta, de reconhecimento. Baelor.
Ailite chamou, sua voz pequena e assustada. Ele não respondeu. Mas suas mãos se fecharam lentamente em punhos, e as rachaduras em sua pele começaram a brilhar mais intensamente, aquela luz pálida pulsando como um coração. E então Ailite ouviu. No começo, era apenas uma vibração distante. Mas crescia, aproximava-se, transformava-se em um som reconhecível. Passos. Muitos passos. O clangor de metal. Vozes humanas gritando ordens. Caçadores. A aldeia tinha enviado caçadores. E eles não estavam procurando apenas por ela. Estavam procurando pelo gigante que, segundo os rumores que deviam ter se espalhado, tinha sido visto caminhando pela floresta cinzenta. Baelor olhou para baixo, para Ailite. Pela primeira vez desde que o conhecera, ela viu algo novo em seus olhos. Determinação. E embaixo dela, mais aterrorizante, fúria antiga, finalmente redespertada. Há momentos na vida em que você percebe que não é mais uma observadora de sua própria história, você é a história. O ponto de inflexão. A escolha que define tudo o que virá depois. Ailite enfrentava um desses momentos enquanto observava Baelor se virar completamente para o sul, em direção ao som cada vez mais próximo dos caçadores. Não, ela sussurrou, correndo para ficar na frente dele, uma ação absurda, considerando que ele era uma montanha viva e ela mal chegava à altura de seu tornozelo. Não, Baelor. Eles vão te machucar. Eles vão tentar te matar. O gigante a encarou. Aqueles olhos sem pupilas continham algo que ela estava começando a aprender a ler. Confusão. Como se a ideia de que humanos pudessem representar uma ameaça para ele fosse simultaneamente absurda e profundamente triste. Ela tentou novamente. Por favor, podemos ir para outro lugar. Mais fundo na floresta. Um lugar onde eles não possam nos encontrar. Baelor se ajoelhou. O movimento foi tão repentino, tão inesperado, que Ailite deu um passo para trás. Ele desceu até que seu rosto ficasse mais ou menos no nível dela, ainda imenso, ainda impossível, mas próximo o suficiente para que ela pudesse ver as pequenas fissuras em sua pele, os cristais minúsculos incrustados em suas bochechas, as runas que pulsavam suavemente ao longo de sua testa. E então ele fez algo que roubou completamente sua capacidade de respirar. Ele tocou o peito dela. Suavemente. Um único dedo pressionado sobre seu coração. E depois tocou seu próprio peito. A mensagem era clara: você e eu. Juntos. Mas você pode se machucar, Ailite implorou, sabendo que era ridículo se preocupar com um ser que tinha sobrevivido milênios. Eles têm lanças. Flechas. Fogo. Baelor emitiu um som. Não era a vibração profunda e ressonante de antes. Era algo mais próximo de um suspiro? Um gesto de paciência infinita diante de uma criança preocupada? Ele tocou o rosto dela novamente. Então se levantou, virou-se, e começou a caminhar em direção ao som dos caçadores. Mas desta vez, algo era diferente. Ele não estava indo enfrentá-los em batalha. Estava se posicionando entre eles e Ailite. Um escudo vivo. Um guardião que finalmente tinha algo pelo qual valer a pena proteger. As tochas apareceram primeiro, pontos de luz alaranjada perfurando a escuridão entre as árvores. Depois vieram as silhuetas, 20 homens, talvez 30, armados com lanças, arcos, correntes grossas de ferro que brilhavam à luz das chamas. O líder era um homem que Ailite reconheceu. Tormund, o mestre de caça da aldeia. Um homem de ombros largos e cicatrizes antigas, que tinha uma vez salvado sua mãe de um javali ferido. Agora ele a olhava como se ela fosse a própria ameaça. Menina! Ele gritou, sua voz ecoando pela floresta. Afaste-se dessa abominação. Ainda podemos te salvar. Ailite não se moveu. Permaneceu exatamente onde estava, aos pés de Baelor, com os punhos cerrados ao lado do corpo. Ele não é uma abominação, ela gritou de volta. Ele não fez nada de errado. Ele existe, outro caçador berrou. Isso já é errado o suficiente. Essas criaturas foram banidas por uma razão. Elas são perigosas. São monstros. Baelor não fez nenhum movimento ameaçador. Simplesmente ficou ali, sólido como a montanha que parecia ser, observando os humanos com olhos que continham mais tristeza do que raiva. Vocês não entendem, Ailite tentou explicar, sua voz quebrando. Ele estava dormindo.
Ele não estava machucando ninguém. Vocês não precisam fazer isso. Precisamos sim, Tormund interrompeu, mas havia uma dor genuína em sua voz. Os anciãos contam histórias, garota. Histórias do que aconteceu quando essas coisas caminhavam livremente. Cidades inteiras destruídas com um único passo. Pessoas esmagadas como insetos. Eles podem parecer pacíficos agora, mas é só questão de tempo até que a natureza deles se manifeste. Isso não é verdade, Ailith gritou. Vocês estão com medo de algo que nem conhecem. E você conhece, Tormund retrucou. Você passa 3 dias com essa criatura e acha que entende o que ela é? Ailith, sua mãe não teria querido isso para você. Ela teria querido que você voltasse para casa, que vivesse uma vida. Não fale sobre minha mãe. O grito rasgou a garganta de Ailith, carregando toda a dor e fúria que ela tinha reprimido desde o dia em que a aldeia a expulsou. Vocês não têm direito de falar sobre ela. Vocês que me jogaram fora como lixo. Vocês que deixaram claro que eu não tinha valor algum. Por um momento, houve apenas silêncio. Até os caçadores pareciam constrangidos. Foi Baelor quem quebrou o silêncio. Ele emitiu um som, não a vibração profunda de antes, mas algo diferente. Uma frequência que fazia o ar ao redor ondular, que fazia as folhas das árvores tremularem mesmo sem vento. E através desse som, Ailith sentiu sua intenção. Deixem-na em paz. Os caçadores recuaram instintivamente. Vários deles apertaram o cabo de suas armas. Um dos mais jovens deixou cair sua tocha, que foi rapidamente recuperada por outro. Vejam, Tormund disse, sua voz agora trêmula. Ele é perigoso. Ele está ameaçando. Ele está me protegendo, Ailith o corrigiu. Há uma diferença. E foi nesse momento que ela compreendeu algo fundamental. Aqueles homens não tinham vindo para salvá-la. Tinham vindo para se salvar. Tinham vindo porque um gigante acordado significava que o mundo que conheciam, o mundo seguro, previsível, onde humanos estavam no topo da cadeia alimentar, estava ameaçado. Eles estavam com medo. E o medo fazia pessoas fazerem coisas terríveis. Tormund ergueu a mão, e os arqueiros ergueram seus arcos. Última chance, menina. Saia da frente. Ailith olhou para cima, para Baelor. Aqueles olhos antigos a encaravam, e ela podia ver a pergunta neles: o que você quer que eu faça? Ela podia dizer para ele fugir. Podia tentar negociar. Podia se afastar e deixar que os caçadores fizessem o que vieram fazer. Ou podia ficar exatamente onde estava. Ailith plantou os pés no chão, estendeu os braços para os lados, uma barreira ridiculamente inadequada, e gritou: então vocês terão que passar por mim primeiro. Os caçadores hesitaram. Ninguém queria ser o primeiro a soltar uma flecha que poderia acertar uma criança. Mesmo uma criança que eles tinham expulsado, mesmo uma criança que supostamente carregava maldições. Mas então um dos homens mais novos, talvez querendo provar sua bravura, soltou sua flecha. O tempo desacelerou. Ailith viu a flecha voar em sua direção, a ponta de ferro brilhando à luz das tochas. Viu a trajetória que a levaria diretamente ao centro de seu peito. Fechou os olhos, esperando o impacto. Nunca chegou. Quando abriu os olhos, encontrou a mão de Baelor suspensa sobre ela, a palma voltada para os caçadores. A flecha estava cravada em sua pele de pedra, tão profundamente enterrada que apenas a extremidade do cano ficava visível. E de onde a flecha tinha perfurado, em vez de sangue, brotava aquela luz pálida. Baelor fechou a mão lentamente, esmagando a flecha em pó. E então, pela primeira vez, ele ficou verdadeiramente bravo. As rachaduras em sua pele explodiram em brilho cegante. As runas em seus chifros pulsaram com poder antigo. O chão sob seus pés começou a tremer, e das fissuras brotaram vinhas espinhosas que se ergueram como serpentes, formando uma barreira entre ele e os caçadores. Baelor rugiu. Não era um som de dor ou fúria selvagem. Era um som de indignação. De autoridade milenar finalmente reassumida. O rugido de alguém que tinha sido guardião antes de humanos aprenderem a usar ferramentas, que tinha moldado a terra antes de existirem aldeias, que tinha tolerado séculos de esquecimento mas não toleraria a ameaça à única criatura que o tinha visto como algo além de um monstro. Os caçadores fugiram. Largaram armas, soltaram tochas,
Tropeçaram uns nos outros na pressa desesperada de se afastar daquele som que fazia seus ossos vibrarem, que despertava medos primordiais enterrados no fundo de seus cérebros reptilianos. Em menos de 1 minuto, a clareira estava vazia. Apenas Ailith e Baelor permaneciam, cercados por tochas abandonadas que crepitavam suavemente na terra úmida. Baelor baixou a mão. As vinhas recuaram. O brilho em sua pele diminuiu gradualmente até retornar ao pulso suave e constante. Ele olhou para baixo, para Ailith. E ela viu algo novo em seus olhos, incerteza. Como se ele próprio estivesse surpreso com a intensidade de sua própria reação. Como se, após milênios de solidão paciente, ele tivesse finalmente encontrado algo que valia a pena defender com fúria. Ailith começou a rir. Foi uma risada histérica no começo, alimentada por adrenalina e choque. Mas gradualmente se transformou em algo mais genuíno, mais libertador. Porque pela primeira vez em sua vida, alguém, algo, tinha lutado por ela. Tinha se levantado entre ela e aqueles que queriam machucá-la. Tinha escolhido protegê-la quando o resto do mundo tinha escolhido descartá-la. Obrigada, ela sussurrou, apoiando-se contra o tornozelo dele, subitamente exausta. Obrigada, Baelor. O gigante se ajoelhou novamente, e desta vez, quando tocou seu rosto, o gesto carregava algo além de curiosidade ou reconhecimento. Carregava afeto. E Ailith percebeu que em algum ponto durante aqueles 3 dias de caminhada silenciosa, de comunicação sem palavras, de simplesmente existir na presença um do outro, algo impossível havia acontecido. Uma menina órfã e um gigante proibido tinham se tornado família. Há verdades que vivem enterradas até que alguém corajoso o suficiente, ou desesperado o suficiente, se atreve a desenterrá-las. Ailith estava prestes a descobrir que acordar Baelor não tinha sido um acidente. Era inevitabilidade. Era destino escrito nas raízes do mundo. Após a confrontação com os caçadores, Baelor mudou a direção de sua jornada. Em vez de vagar sem propósito aparente, ele começou a caminhar com intenção clara. Mais para o norte. Mais fundo. Até partes da floresta cinzenta onde a luz do sol nunca alcançava, onde as árvores eram tão antigas que seus troncos continham anéis de milênios, onde a própria realidade parecia mais fina. Ailith o seguia, como sempre, mas agora com uma pergunta queimando em sua mente: para onde estamos indo? Baelor não respondeu. Mas ela notou que ele tocava certas árvores conforme passavam, um gesto quase reverente, os dedos traçando símbolos invisíveis na casca. E onde ele tocava, as árvores respondiam. Galhos se inclinavam. Folhas sussurravam. Como se estivessem acordando de um sono longo e finalmente reconhecendo um velho amigo. No 4º dia, chegaram a um lugar que não deveria existir. Era um anfiteatro natural, esculpido não pela erosão mas por design deliberado. Pedras colossais formavam um círculo perfeito, cada uma delas gravada com runas similares às que ornamentavam Baelor. No centro, havia uma árvore. Mas chamar aquilo de árvore era como chamar o oceano de uma poça d'água. Era a árvore primordial. A mãe de todas as florestas. Seu tronco era tão largo que 10 homens de braços estendidos não conseguiriam circundá-lo. Seus galhos se estendiam para o céu em padrões impossíveis, entrelaçando-se uns nos outros para formar um dossel vivo que bloqueava completamente a luz do sol. E de cada galho pendiam cristais, milhares deles, pulsando suavemente com luz própria, criando um efeito de céu estrelado mesmo em pleno dia. Raízes do tamanho de casas emergiam do solo, mergulhavam de volta, criando um labirinto complexo ao redor da árvore. E de cada raiz brotavam flores brancas, as mesmas flores que cresciam nas fissuras da pele de Baelor. Ailith estava sem palavras. Baelor caminhou até a árvore e se ajoelhou. Não foi um gesto casual. Foi uma prostração completa, sua testa tocando o chão, suas mãos espalmadas sobre a terra. E a árvore respondeu. As raízes começaram a se mover. Lentamente, como serpentes despertas, elas se desenrolaram, criaram padrões, formaram algo que Ailith reconheceu como escrita, mas uma escrita que predatava qualquer língua humana. E então a árvore falou. Não com som. Com presença. Com conhecimento que simplesmente apareceu na mente de Ailith, completo e inegável. Bem-vinda, última filha. Bem-vindo, guardião esquecido. Ailith cambaleou. Você está falando comigo? Falo com ambos.
Porque ambos são necessários. Necessários para quê? Para o despertar, para a cura, para desfazer o erro que fragmentou o mundo. As raízes mudaram seus padrões, e imagens começaram a se formar no ar, não exatamente visões, mas impressões, memórias que não pertenciam à elite mas que ela podia compreender perfeitamente. Havia uma vez, milênios atrás, quando o mundo era jovem e os gigantes caminhavam como guardiões. Eles não eram governantes. Eram cuidadores. Moldavam vales para proteger, cavavam rios para nutrir, cantavam canções que faziam florestas crescerem fortes e saudáveis. E os primeiros humanos os amavam. Aprendiam com eles. Viviam em harmonia. Mas então veio a ambição. O desejo de controlar em vez de cooperar. A necessidade de possuir em vez de compartilhar. Um grupo de humanos, aqueles que mais tarde seriam chamados de primeiros magos, descobriu que podiam roubar o poder dos gigantes. Não através de força bruta, mas através de palavras. Palavras de vinculação. Palavras de controle. Começou pequeno. Um gigante acorrentado aqui, forçado a trabalhar ali. Mas o poder é viciante, e logo a ambição cresceu. Guerra veio. Os gigantes tentaram resistir sem machucar, eles nunca foram criaturas de violência, mas eventualmente foram superados não pela força, mas pela traição. Os primeiros magos os adormeceram. Um por um, usando rituais que vinculavam os gigantes à própria terra que eles tinham ajudado a criar. Um sono que não era morte mas que poderia durar eternidades, enquanto o mundo humano crescia sobre seus corpos adormecidos, esquecendo o que tinha sido, construindo mitos distorcidos onde guardiões se tornavam monstros. E assim o mundo foi fragmentado, a árvore primordial continuou. Os guardiões dormindo. A terra sofrendo sem seus cuidadores. O equilíbrio quebrado. Mas então por que acordá-los agora? A elite perguntou. Por que me usar para acordar Baelor? Porque o mundo está morrendo, criança. Você não percebe? As florestas diminuindo. Os rios secando. A terra se tornando estéril. Sem os guardiões, o mundo esqueceu como se curar. Esqueceu como ser vivo. A elite olhou para Baelor, que permanecia ajoelhado, imóvel. Mas por que eu? Eu sou ninguém. Sou apenas uma menina aqui. Você é a última filha. A última descendente daqueles que uma vez trabalharam ao lado dos guardiões. Seu sangue carrega a memória antiga, mesmo que sua mente não a reconheça. Foi por isso que seu toque pôde romper o selo. Foi por isso que ele sente a necessidade de protegê-la. Vocês são vinculados agora. Guardião e guiada. Protetor e portadora. Juntos, vocês podem acordar os outros. Podem restaurar o equilíbrio. Podem curar as feridas que a separação causou. A elite sentiu seus joelhos cederem. Ela caiu sentada, processando o peso daquela revelação. Mas eu não sei como fazer isso. Eu não sei nada sobre magia ou rituais ou... Você não precisa saber. Você apenas precisa confiar. E ele precisará confiar em você. Baelor finalmente se levantou. Olhou para a elite, e ela viu em seus olhos uma pergunta silenciosa. Você aceita isso? Aceita o peso dessa jornada? A elite pensou em sua mãe. Pensou na aldeia que a rejeitou. Pensou nos dias solitários vagando pela floresta, esperando desaparecer. E pensou nos últimos 4 dias. Na companhia silenciosa. No senso de propósito. Na sensação de finalmente importar para alguém, para algo. Se eu disser não, ela perguntou à árvore primordial, o que acontecerá? Ele voltará a dormir. E o mundo continuará morrendo, lentamente, até que não reste nada além de cinzas e arrependimento. E se eu disser sim? Então vocês começarão uma jornada que mudará tudo. Não será fácil. Haverá aqueles que os temerão, que tentarão impedi-los. Mas no final, vocês poderão oferecer ao mundo uma segunda chance. E talvez, no processo, encontrar o que ambos procuravam, pertencimento. A elite olhou para Baelor novamente. Para aquele guardião antigo que tinha se tornado sua família improvável. E percebeu que não havia realmente uma escolha. Porque já tinha escolhido no momento em que decidiu segui-lo, no momento em que ficou entre ele e os caçadores, no momento em que permitiu que seu coração reconhecesse o dele.
Sim, ela sussurrou. Depois, mais alto. Sim. Eu aceito. As raízes da árvore primordial se contorceram em aprovação. E no centro da árvore, uma fenda se abriu, revelando um espaço oco dentro. Entrem, a árvore ordenou. E recebam meu domingo. Baelor estendeu a mão para a Elite. Ela subiu, ele a ergueu delicadamente, como se ela fosse feita de vidro, e juntos entraram no coração da árvore primordial. Lá dentro, o mundo mudou. Dentro da árvore primordial, o tempo não funcionava da maneira usual. Segundos podiam ser horas. Horas podiam ser batimentos cardíacos. A Elite flutuava em um espaço que era simultaneamente vasto e íntimo, preenchido com luz que não vinha de nenhuma fonte mas que simplesmente existia, permeando tudo. Baelor estava ao lado dela, ou abaixo, ou acima, porque direções perdiam significado ali. Mas ela podia sentir sua presença, sólida e reconfortante, uma âncora em um mar de possibilidades. Para acordar os outros guardiões, a voz da árvore ecoou através deles: vocês precisam se tornar mais do que são. Precisam se transformar. Transformar como? A Elite perguntou, sua voz soando estranha em suas próprios ouvidos. O guardião precisa relembrar sua verdadeira natureza. E a guiada precisa aceitar o poder que sempre esteve adormecido em seu sangue. Antes que a Elite pudesse responder, a luz intensificou-se. Raízes brotaram do nada, envolvendo tanto ela quanto Baelor, puxando-os mais fundo no coração da árvore. A transformação começou. Para Baelor, foi um processo de lembrança. As camadas de esquecimento que tinham se acumulado durante milênios de sono começaram a descascar. As rachaduras em sua pele, antes marcas de dormência, começaram a brilhar com intensidade renovada. Os chifros em sua cabeça que tinham quebrado começaram a se regenerar, crescendo em espirais complexas que cantavam com poder antigo. Ele estava se lembrando de quando era mais que pedra. Quando era guardião ativo, vibrante, conectado a cada árvore, cada rio, cada montanha sob seus cuidados. E cresceu. Não em tamanho físico, aquilo já era impossível, mas em presença. Em significado. Como se cada célula de seu corpo estivesse redescobrindo seu propósito original. Para a Elite, a transformação foi diferente. Mais dolorosa. Porque enquanto Baelor estava lembrando, ela estava descobrindo pela primeira vez. O poder que dormia em seu sangue, a herança dos primeiros cuidadores, aqueles humanos que tinham trabalhado ao lado dos guardiões antes da traição, começou a despertar. Não era magia no sentido de feitiços e encantamentos. Era algo mais fundamental, a capacidade de ouvir a terra, de sentir onde ela sangrava, de compreender o que precisava ser curado. Seu corpo mudou. Não dramaticamente, ela ainda era uma menina de 12 anos, mas sutilmente. Marcas luminescentes apareceram em suas mãos, entrelaçando-se ao redor de seus dedos como vinhas delicadas. Seus olhos, antes castanhos comuns, ganharam reflexos prateados, como se tivessem capturado um pouco da luz da árvore. E sua voz. Quando falou novamente, havia uma ressonância que não existia antes. Uma qualidade que fazia as próprias raízes ao redor dela vibrarem em resposta. Agora vocês estão prontos, a árvore primordial anunciou. Guardião e guiada, vinculados não apenas por escolha mas por essência. O que um sentir, o outro compreenderá. Onde um for, o outro poderá seguir. As raízes se retiraram. A luz diminuiu. E a Elite se encontrou de volta no anfiteatro, aos pés da árvore colossal, mas tudo tinha mudado. Ela podia sentir Baelor. Não apenas vê-lo, mas senti-lo, suas emoções, suas intenções, sua presença antiga fluindo ao redor dela como uma corrente invisível. Podia perceber sua preocupação com ela, seu respeito pela jornada que tinham aceitado, seu amor silencioso e protetor que ele não tinha palavras para expressar. E quando Baelor a olhou, ela soube que ele podia sentir o mesmo dela. Seu medo, sua determinação, sua gratidão feroz por ter encontrado alguém que realmente havia, como algo precioso. Baelor se ajoelhou e estendeu a mão. A Elite subiu em sua palma sem hesitação, e ele a ergueu até que ela ficasse no nível de seu rosto. E pela primeira vez, ele falou, não com vibrações ou sons incompreensíveis, mas com palavras que ela podia entender perfeitamente, formadas não pelo ar mas pela conexão entre eles. Pequena, ele disse, e sua voz era como trovão distante, como o sussurro de montanhas, como o canto de eras antigas.
Você me libertou. Agora eu te protegerei. Sempre. Lágrimas escorreram pelo rosto de Aelite. E eu te ajudarei. Vamos acordar os outros. Vamos restaurar o equilíbrio. Juntos. Baelor a colocou gentilmente em seu ombro, um lugar de honra, onde ela poderia ver o mundo através de seus olhos. E juntos, saíram do anfiteatro. Mas agora eles não estavam fugindo. Não estavam apenas vagando. Estavam em missão. Procurem os lugares de vinculação, a árvore primordial tinha instruído. Onde outros guardiões dormem. Toquem-nos com sua nova conexão. E observem enquanto o mundo redescobrirá o que perdeu. Enquanto caminhavam, Aelite começou a sentir algo além da conexão com Baelor. Podia sentir a floresta. Realmente senti-la. Cada árvore tinha uma presença única, uma personalidade. As que estavam saudáveis cantavam baixinho. As que estavam doentes gemiam suavemente. E aqui e ali, como pontos de vazio no tecido da vida, ela percebia lugares onde grandes árvores tinham sido cortadas, onde a terra tinha sido ferida sem chance de cura. O mundo está realmente morrendo, ela sussurrou. Baelor emitiu um som de confirmação melancólica. Ele também podia sentir, talvez mais agudamente, porque tinha memórias de como as coisas costumavam ser. Mas não havia tempo para lamentação. Porque à frente, no limite de sua nova percepção, Aelite sentiu algo. Outro lugar de vinculação. Outro guardião dormindo, esperando por libertação. Lá ela apontou para o leste. Há outro. Eu posso senti-lo. Baelor mudou de direção imediatamente, confiando em sua orientação sem questionar. E enquanto viajavam, Aelite percebeu algo maravilhoso. Ela não estava mais sozinha. Não apenas porque Baelor estava com ela, mas porque podia sentir a própria vida ao redor, árvores, plantas, pequenos animais na escuridão. Tudo conectado. Tudo parte da mesma tapeçaria viva. Ela tinha sido descartada pelos humanos. Mas tinha sido acolhida por algo muito maior. Tinha encontrado seu lugar. Não na aldeia que a rejeitou, mas no coração selvagem do próprio mundo. E junto com Baelor, seu guardião, seu protetor, seu companheiro improvável nesta jornada impossível, ela começaria a desfazer os erros do passado. Um despertar de cada vez. Algumas histórias não terminam. Elas apenas pausam, respiram, e preparam-se para o próximo capítulo. Esta é uma dessas histórias. Aelite e Baelor chegaram ao segundo lugar de vinculação ao amanhecer do sétimo dia. Era uma montanha que não parecia uma montanha, muito angular, muito simétrica para ser formação natural. E quando Aelite pressionou sua mão contra a pedra, sentiu o pulso fraco de vida adormecida lá dentro. Há alguém aqui, ela sussurrou. Dormindo há tanto tempo que quase se fundiu completamente com a pedra. Baelor colocou sua mão ao lado da dela. Juntos, deixaram sua conexão fluir para dentro da montanha. E lentamente, dolorosamente, a pedra começou a rachear. Luz pálida vazou das fissuras. A terra tremeu. E de dentro da montanha, algo imenso começou a se mover. Outro guardião estava despertando. Mas ao mesmo tempo, Aelite sentiu outra coisa. Uma presença distante mas se aproximando. Muitas presenças. Humanas. Armadas. Organizadas. Eles estão vindo, ela disse a Baelor. A aldeia não desistiu. Eles reuniram mais pessoas. Mais armas. Eles vão tentar nos parar. Baelor olhou para ela, e através de sua conexão, Aelite sentiu sua pergunta. Você tem medo? Ela considerou por um momento. Sim, havia medo. Mas abaixo dele, havia algo mais forte, determinação. Propósito. A certeza de que finalmente estava fazendo algo que importava. Sim, ela admitiu. Mas não vou parar. Não podemos parar. Baelor assentiu. E virou-se para encarar a direção de onde as presenças humanas se aproximavam, colocando-se mais uma vez entre elas e Aelite. Mas desta vez, ele não estava sozinho. Porque atrás dele, a montanha continuava rachando. Outro guardião estava prestes a se juntar a eles. E além da montanha, Aelite podia sentir outros. Dúzias deles. Centenas talvez. Espalhados por todo o mundo, vinculados à terra, dormindo seu sono milenar. Todos esperando. Todos podendo ser despertados.
O trabalho estava apenas começando. As nuvens se separaram, revelando um céu que se tornava gradualmente mais claro. E naquela luz frágil da manhã, Ailith fez uma promessa, não aos caçadores que se aproximavam, não à aldeia que a rejeitou, mas à própria terra que sangrava sob seus pés. Vamos curá-la, ela disse, sua voz carregando aquela ressonância nova. Vamos acordá-los todos. Vamos restaurar o que foi quebrado. E vamos mostrar ao mundo que guardiões e guiados podem coexistir novamente. Baelor colocou sua mão gentilmente em sua cabeça, um gesto de aprovação, de orgulho, de amor protetor. E atrás deles, com um rugido que ecoou por quilômetros, a montanha finalmente se abriu completamente, e o segundo guardião emergiu, piscando para a primeira luz que via em milênios. A floresta cantou. A terra vibrou. E em lugares distantes, em templos esquecidos e montanhas antigas, em cavernas profundas e vales ocultos, outros guardiões começaram a se mexer em seus sonos, como se ouvissem um chamado que ressoava através das raízes do mundo. O segundo guardião era diferente de Baelor. Mais alto, mais esguio, com pele que parecia mármore polido em vez de pedra rústica. De sua cabeça brotavam cristais em vez de chifros, formando uma coroa que refratava a luz em 1000 cores. Seus olhos, quando finalmente se abriram completamente, eram de um azul profundo, como lagos congelados refletindo o céu de inverno. Ele cambaleou, confuso, perdido entre eras. Suas mãos tocaram o próprio rosto como se estivesse verificando se ainda era real. Baelor se aproximou. Os dois guardiões se encararam por um longo momento, e então algo notável aconteceu. Eles se reconheceram. Através de milênios de separação, através de séculos de solidão, a memória persistiu. Eram irmãos. Não de sangue, mas de propósito. Guardiões que haviam trabalhado lado a lado antes do mundo esquecer o que significava viver em harmonia. O guardião de cristal emitiu um som, diferente da vibração profunda de Baelor, mais agudo, como vento assobiando através de desfiladeiros de gelo. E Baelor respondeu, sua própria voz se misturando do outro, criando uma harmonia que fez as árvores ao redor se curvarem em reverência. Ailith sentiu lágrimas escorrerem novamente. Porque através de sua conexão com Baelor, ela podia sentir a emoção que ele experimentava. O alívio esmagador de não estar mais sozinho. A alegria de reencontrar alguém que entendia, que lembrava, que compartilhava a mesma história antiga. Ele precisa de um nome, Ailith disse suavemente. Todos merecem um nome. Baelor olhou para ela, depois para o outro guardião. E através de sua conexão, ele comunicou o conceito a seu irmão recém-despertado. O guardião de cristal se ajoelhou, baixando-se até o nível de Ailith. Aqueles olhos azuis a estudaram com intensidade, e ela sentiu o mesmo reconhecimento que tinha experimentado com Baelor, não de quem ela era como indivíduo, mas do que ela representava. A última filha. A ponte entre mundos. Caelith, ela disse, o nome surgindo em sua mente como se sempre tivesse estado lá. Seu nome é Caelith. O guardião de cristal, Caelith, inclinou a cabeça em aceitação. E então fez algo inesperado. Estendeu um dedo e tocou o coração de Ailith, da mesma forma que Baelor tinha feito. A conexão se expandiu. Agora ela não estava vinculada apenas a Baelor, mas a Caelith também. Podia sentir ambos, suas presenças distintas mas complementares. Baelor era terra e pedra, força e proteção. Caelith era gelo e clareza, sabedoria e percepção. Juntos, eles formavam algo maior. O começo de uma família. Uma tribo improvável. Mas não havia tempo para a celebração. Porque as presenças humanas que Ailith tinha sentido estavam chegando. E desta vez, eram muito mais numerosas. Do limite da floresta, emergiu um exército. Não apenas caçadores da aldeia. Eram soldados de cidades vizinhas, magos vestidos em mantos bordados com runas de proteção, clérigos carregando símbolos sagrados. Centenas deles. Talvez 1000. À frente marchava um homem que irradiava autoridade, alto, vestido em armadura ornamentada, com uma espada que brilhava com luz própria. Um lorde comandante, pelo que Ailith podia perceber. Alguém com poder suficiente para mobilizar forças de múltiplas regiões. Ele ergueu a mão, e o exército parou. Depois, amplificando sua voz com algum tipo de magia, ele gritou através da distância. Criaturas da Era Esquecida. Vocês violaram o pacto antigo.
Vocês ameaçam o equilíbrio que nossos ancestrais estabeleceram. Em nome da humanidade e de todas as raças civilizadas, exigimos que retornem ao sono. Baelor e Caelite não se moveram. Simplesmente ficaram ali, imensos e impassíveis, como montanhas que testemunham tempestades passar. Mas Aelite deu um passo à frente. Qual pacto antigo? Ela gritou de volta, sua voz amplificada pela própria terra sob seus pés. O pacto de traição? O pacto de acorrentar aqueles que cuidavam de vocês? O pacto de esquecer tudo que era bom para que vocês pudessem reivindicar poder que nunca lhes pertenceu? O Lorde Comandante pareceu momentaneamente desestabilizado. Não esperava que uma criança respondesse, e certamente não com tamanha convicção. Menina, ele tentou novamente, seu tom mais conciliador. Você foi enganada. Essas criaturas não são protetoras. São perigosas. Nossas histórias contam. Suas histórias mentem, Aelite o interrompeu. Ou pior, contam apenas metade da verdade. Eles não são monstros. São guardiões. E o mundo está morrendo porque vocês os tiraram dele. Murmurinhos percorreram as fileiras do exército. Alguns soldados trocavam olhares incertos. Magos franziam as testas. Até o Lorde Comandante parecia menos seguro de si. Você não pode provar isso, ele começou. Posso, Aelite estendeu as mãos, e as marcas luminescentes que agora adornavam sua pele brilharam intensamente. Sinta. Todos vocês. Sintam o que eu sinto. E através da conexão com Baelor e Caelite, através do dom que a árvore primordial tinha concedido, Aelite fez algo impossível. Ela estendeu sua percepção para fora, tocando a terra sob os pés do exército, e através dela, permitiu que todos sentissem, apenas por um momento, o que ela sentia. A dor da floresta. Os lugares onde árvores antigas tinham sido cortadas sem consideração. Os rios que secavam porque ninguém mais sabia como mantê-los fluindo. Os campos que se tornavam estéreis porque a terra estava exausta, explorada além de sua capacidade de se regenerar. O mundo estava sangrando. E sem os guardiões, não havia ninguém para estancar o sangramento. O exército recuou, chocado. Vários soldados caíram de joelhos. Magos deixaram suas varinhas caírem. Até o Lorde Comandante empalideceu, sua mão tremendo sobre o cabo da espada. Vocês veem, Aelite disse, sua voz mais suave agora mas ainda carregando peso. Vocês sentem. É isso que seus ancestrais criaram quando decidiram que poder era mais importante que equilíbrio. E agora todos nós, vocês, eu, até os guardiões, pagamos o preço. Silêncio absoluto tomou conta da clareira. Foi Caelite quem quebrou o silêncio. Ele se ajoelhou, baixando-se até o nível dos humanos, e estendeu as mãos com as palmas para cima. Um gesto de paz. De oferta. E de suas palmas, cristais começaram a brotar. Não cristais de pedra, mas algo vivo, estruturas translúcidas que pulsavam com luz suave. Ele os espalhou no chão entre os guardiões e o exército. Onde os cristais tocaram a terra, mudanças imediatas aconteceram. Grama murcha reverdeceu. Flores brotaram. Uma nascente pequena começou a borbulhar de um lugar onde antes havia apenas solo seco. Cura. Renovação. Promessa do que poderia ser se guardiões e humanos trabalhassem juntos novamente. O Lorde Comandante olhou para os cristais, depois para os guardiões, depois para a Aelite. Sua expressão era de conflito profundo, décadas de doutrinação chocando-se contra a evidência impossível de ignorar. Como podemos confiar nisso? Ele finalmente perguntou, e havia vulnerabilidade genuína em sua voz. Como podemos ter certeza de que vocês não vão, que eles não vão nos destruir? A Aelite completou. Vocês não podem ter certeza. Assim como não podemos ter certeza de que vocês não tentarão nos destruir novamente. É essa a natureza da confiança. É um salto que ambos os lados precisam dar. Ela caminhou lentamente em direção ao exército, passando pelos cristais de Caelite, até ficar bem no limite entre guardiões e humanos. Uma menina de 12 anos, minúscula diante de dois colossos atrás dela e um exército à sua frente, mas de alguma forma mantendo o equilíbrio entre ambos. Meu nome é Aelite, ela disse. Vocês me expulsaram. Me descartaram. Mas encontrei família em lugares que vocês chamam de monstruosos. E através dessa família,
descobri um propósito maior que minha própria dor. Ela estendeu a mão, não em ameaça, mas em convite. Ajudem-nos. Ou pelo menos não nos atrapalhem. Deixem-nos acordar os outros. Deixem-nos tentar curar o que foi quebrado. E se fracassarmos, se provarmos ser o perigo que vocês temem, então vocês podem dizer que tentaram a paz antes da guerra. O Lorde Comandante desceu de seu cavalo. Caminhou lentamente até a elite, cada passo pesado com a importância do momento. Atrás dele, o exército inteiro prendia a respiração. Ele parou diante dela. Um homem que tinha dedicado sua vida a proteger a humanidade de ameaças, encarando uma menina que pedia para redefinir o que ameaça significava. Por um longo momento, ele apenas a estudou. Depois, lentamente, estendeu sua própria mão. Meu nome é Aldrich, ele disse. E contra todo o meu treinamento, contra toda lógica, eu acredito em você. Suas mãos se encontraram. E no momento em que se tocaram, algo extraordinário aconteceu. Através de Aelite, através de sua conexão com os Guardiões, Aldrich sentiu o que ela sentia. A determinação de Baelor. A sabedoria de Caelite. A dor do mundo. A esperança de cura. Lágrimas escorreram pelo rosto do guerreiro endurecido. Pelos deuses antigos ele sussurrou. É tudo verdade. Tudo. Atrás dele, soldados começaram a baixar suas armas. Magos dispersaram seus feitiços defensivos. E lentamente, inevitavelmente, a linha divisória entre nós e eles começou a se dissolver. Não completamente. Haveria desconfiança. Haveria medo. Mudança real leva gerações, não momentos. Mas era um começo. Baelor se aproximou, e pela primeira vez, permitiu que humanos se aproximassem dele sem medo. Vários soldados estenderam as mãos hesitantemente, tocando sua pele de pedra com espanto. Caelite criou mais cristais de cura, distribuindo-os entre aqueles que se aproximavam. E Aelite, no centro de tudo, percebeu que tinha se tornado algo que nunca imaginou ser: uma ponte. Uma tradutora. Uma mediadora entre mundos que tinham esquecido como conversar. Este é apenas o começo, ela disse a Aldrich. Há outros guardiões. Dúzias. Centenas talvez. E vamos precisar de ajuda para encontrá-los. Para acordá-los com segurança. Para ensinar o mundo a recebê-los. Aldrich assentiu. Então terá essa ajuda. Usarei minha influência. Falarei com outros lordes, com o próprio rei se necessário. A história que você conta precisa ser ouvida. E assim, sob um céu que gradualmente se iluminava com a promessa de um novo dia, uma aliança improvável nasceu. Guardiões e guiados. Antigos e novos. Pedra e carne. Juntos, começariam a desfazer milênios de separação. Juntos, curariam as feridas que a ambição tinha causado. E talvez, apenas talvez, demonstrariam que até os erros mais profundos podem ser corrigidos, se houver coragem suficiente para tentar. 3 luas depois, em uma caverna nas montanhas lacrimosas, Aelite pressionou sua mão contra a pedra úmida e sentiu o pulso familiar de um guardião adormecido. Este seria o 10º. 10 guardiões despertados. 10 passos em direção ao equilíbrio. Mas ela também tinha aprendido que nem todos os despertares seriam pacíficos. Alguns guardiões acordariam com raiva. Outros com confusão tão profunda que se tornariam perigosos. E havia humanos, muitos deles, que ainda viam os guardiões como ameaças que precisavam ser eliminadas, não acolhidas. A jornada seria longa. Seria dolorosa. Haveria perdas. Mas enquanto Aelite olhava para Baelor, que esperava pacientemente na entrada da caverna, e para Caelite, que mapeava o caminho à frente com seus cristais luminosos, ela soube que não importava quão difícil se tornasse. Ela não estava mais sozinha. E um mundo que tinha aprendido a descartar tanto suas crianças quanto seus guardiões estava prestes a reaprender uma lição antiga. O que foi quebrado pode ser restaurado. O que foi esquecido pode ser relembrado. E o que foi separado pode, com paciência, com coragem, com amor improvável entre os menos prováveis, ser reunido novamente. A pedra sob sua mão começou a aquecer. Mais um guardião estava prestes a despertar. E a história de Aelite, a menina perdida que acordou gigantes proibidos e mudou o destino de seu mundo, continuaria. Porque algumas histórias não têm fim.
Elas apenas aguardam o próximo capítulo. Fim do volume 1. A Garota e o Guardião. Se esta história tocou seu coração, se você reconheceu algo de si mesmo na solidão de Aelite ou na majestade esquecida de Baelor, inscreva-se. Porque existem mais histórias esperando nas sombras, histórias de transformação, de encontros impossíveis, de beleza descoberta em lugares que o mundo esqueceu. E talvez, apenas talvez, você também encontre ali um reflexo de sua própria jornada.